Continuando sobre a questão da verdade, as teorias da verdade, que é o mais importante. As principais teorias da verdade. Há uma multidão de teorias da verdade, mas essas talvez são as mais conhecidas, mais centrais, mais plausíveis, ou pelo menos mais interessantes. Você tem a teoria pragmática, teorias deflacionárias, teorias construtivistas, teoria consensual, e as duas últimas são as mais importantes, mais plausíveis, que são a teoria correspondencial e a teoria coerencial. E a mais plausível de todas é a número 5, correspondencial, que talvez possa incluir em si mesmo a teoria coerencial. Teoria pragmática. Ela foi proposta por William James, famosamente, e uma proposição é verdadeira se houver vantagem prática em sustentá-la. Por exemplo, existe vantagem em se sustentar que Deus existe? Para James, sim. Portanto, é verdadeiro que ele existe. Objeção é que existem frases teóricas que não têm nenhuma utilidade prática, como a galáxia 042 mais 379 tem em seu centro um par binário de buracos negros supermassivos. Qual a utilidade de se saber isso? Obviamente nenhuma. Mas você pode adicionar à teoria uma vantagem teórico-cognitiva, além da vantagem prática. Então, pode haver uma vantagem teórica em se saber que a tal galáxia tem um par de buracos negros. O primeiro problema com a teoria pragmática da verdade é que crenças em coisas falsas podem ser praticamente vantajosas. Faz parte de nosso mecanismo de defesa crermos em coisas falsas, muitas vezes. Estamos sempre nos enganando sobre alguma coisa, mesmo que não tenhamos consciência disso. Como resumiu o poeta Eliot, "The humankind cannot bear very much reality." A espécie humana não pode suportar realidade em excesso. Uma peça teatral como O Inimigo do Povo, de Ibsen, ou então outras peças teatrais dele são voltadas para evidenciar isso. Em uma das peças, uma família vive uma mentira vital. É uma família destruída, vive uma mentira vital. A peça se chama O Pássaro Selvagem. O pássaro selvagem está no teto da casa, protegido, de modo que ele não possa ver luz. E se ele ver luz, ele deixará de comer e morrerá. Então ele não pode se lembrar do passado ou ver como as coisas são. Isso é paralelo à história da família, porque chega um estranho, algum parente remoto, e resolve colocar as coisas no seu devido lugar e dizer às pessoas toda a verdade, até que acontece um suicídio. Isso exemplifica esse princípio da mentira vital. Então, coisas falsas podem ser praticamente vantajosas, podem nos permitir continuar vivendo. Estão aí os psicanalistas para demonstrar isso. Bom, esse é um problema. Outro problema: teoria pragmática tem consequências relativistas indesejáveis que levam ao homo mensura, que é a ideia de que eu sou a medida de todas as coisas. Cada homem, cada pessoa ou cada grupo de indivíduos é a medida de todas as coisas.
Então, o que é verdadeiro e útil para uns pode ser falso para outros. Isso fere o princípio da não contradição. Por exemplo, para o teísta, a crença em Deus é verdadeira porque é útil. Para o ateísta, a crença em Deus pode ser prejudicial, restringindo a liberdade das pessoas, nos comprometendo com ideias primitivas, como a de pecado ou de danação eterna. É óbvio que esse relativismo é problemático para a questão da verdade. Finalmente, na origem dessa teoria parece haver uma falácia genética. A teoria pragmática parece confundir o efeito de proposições verdadeiras com aquilo que determina a sua verdade. Um efeito frequente de proposições verdadeiras é que elas são úteis. A verdade é gênese da utilidade, muitas vezes. Mas isso não significa que a essência da verdade seja utilidade, ao que isso esclarece a sua natureza. Um outro autor que defendeu uma posição semelhante, na mesma época de James, foi Charles Sanders Peirce, que é considerado grande filósofo americano e era um filósofo mais sofisticado. Ele tinha uma versão alternativa interessante da teoria pragmática da verdade. Para ele, o verdadeiro é aquilo que vem a ser acordado pela comunidade científica se a investigação for perseguida indefinidamente, for time not in the long run, ou seja, pelo acúmulo de exames científico-críticos das teorias. Quer dizer, na medida em que ela é resistente a qualquer tentativa de falseamento. Então, é a opinião com a qual todos acabam por concordar no decorrer de uma discussão em uma comunidade de ideias científicas, e entendemos isso como sendo a verdade. E ela é o objeto representado, e o objeto representado nessa opinião passa a ser real. Pode haver aí um elemento idealista, porque o real passa a ser o resultado, a concordância final. Ele discorda com a teoria correspondencial da verdade, e então parece que a realidade passa a ser construída pela comunidade de ideias. Seria o chamado ideal realismo, que é problemático. Peirce está correto, no entanto, ao enfatizar o papel da comunidade de ideias, que vai ser retomado na teoria consensual da verdade Habermas, como veremos. Mas parece que o que está em causa para ele tem mais a ver com a questão da aproximação da verdade, ou verossimilitude, do que com a verdade enquanto tal. No entanto, como pode haver tal aproximação se a correspondência for, no final das contas, construída? Parece que estamos sobre algo que não tem fundamento. Teorias deflacionárias da verdade. Elas negam a existência de uma propriedade caracterizadora da verdade, como correspondência com fato, etc. Teoria da redundância, defendida por Frege, Ramsey, Horvitz. Atualmente, elas partem da constatação de que sentenças como P é verdadeira podem ser simplesmente substituídas por P, sem que coisa alguma se perca. Então parece que verdade não tem relevância constitutiva, não tem substância a noção de verdade. Por exemplo, é verdade que está chovendo, pode ser substituída por está chovendo, simplesmente. Então, é verdade, é redundante. Assim parece que o é verdade tem uma mera função de enfatizar, talvez, o que foi dito. O problema é que há frases mais difíceis de serem reduzidas, como não sei se é verdadeiro ou falso que P, mas provavelmente isso se parafrasearia de modo fácil como não sei se P ou não P.
Não sei se está chovendo ou não está chovendo. Mas há casos difíceis, como tudo que ele diz é verdadeiro. Ramsay, diante disso, ele respondeu, você pode parafrasear como, para todo P, se P diz P, então P. Agora, isso não fica, essa última parte, não fica muito correta gramaticalmente. Para toda frase, se ele diz a frase, então a frase. Não seria melhor dizer para toda frase, se ele diz a frase, então é o caso que a frase é, ou então é verdade, que então a frase é verdadeira? Para todo P, se ele diz P, então P é verdadeiro. Agora sim faz sentido, mas retornou a noção de verdade, o conceito, a palavra verdade. Uma resposta é que sempre que se elimina a verdade, não se elimina a força assertiva ou judicativa da frase. Nós podemos eliminar a força assertiva meramente considerando uma proposição. Por exemplo, eu posso dizer, a maneira freguiana, é possível que existam seres vivos como nós em algum planeta da Via Láctea. Essa frase complementar, que existam seres vivos como nós em algum planeta da Via Láctea, não está sendo afirmada. Colocada aí como possibilidade, pode ser verdadeira ou falsa. Eu não estou atribuindo um valor de verdade. Agora, se eu digo, estou certo que Natal é a capital do Rio Grande do Norte, ou Natal é a capital do Rio Grande do Norte, eu estou judicando, isto é, implicitamente atribuindo verdade ao pensamento. Existe aí uma pretensão de verdade. A força assertiva, ela dá explicitamente ou verbalmente uma pretensão de verdade. A força judicativa, ela dá mentalmente à proposição pensada o caráter de um juízo, isto é, uma pretensão de verdade. Essa é a diferença entre força assertiva e força judicativa. Uma é verbal, linguística, e outra é mental, está no pensamento. O que queremos dizer é que na força assertiva ou judicativa que resta quando retiramos o é verdadeiro, o que continua implicitamente contido é precisamente uma pretensão de verdade. Ora, nesse caso, tudo que a teoria da redundância faz é varrer a verdade para debaixo do tapete da asserção e do juízo. Então, ela, na verdade, não faz desaparecer a verdade ou não mostra a sua irrelevância, uma vez que o problema continua mesmo debaixo do tapete da asserção do juízo. A teoria performativa é uma versão disso, foi defendida por Strawson, que mais tarde abandonou, e para ele dizer a verdade é um ato de fala, como um ato de prometer. Equivale a endossar, concordar, aceitar, conceder, licenciar, adotar, abraçar um enunciado. É verdade que a neve é branca. Equivale a eu endosso que a neve é branca, ou então sim, a neve é branca. Uma espécie de ênfase. Mas se digo, por favor, feche a porta, é verdadeiro? Eu devo estar consentindo que a porta seja fechada? Não parece haver aqui um paralelo. Como concluiu disso tudo Brian Carr, a noção de verdade, diz ele, é necessitada em nossa explicação de proposições e enunciados, mesmo que não exista um problema separado da verdade, como pensaram pessoas como Ramsay, Strauss, etc. O fato é que nós não podemos dispensá-la. Uma última dessas teorias implausíveis, improváveis, mas que nos ensinam alguma coisa. Teoria prosentencial. É verdadeiro estar no lugar da sentença holisticamente do mesmo modo que um pronome, que é uma palavra que está no lugar do nome. Por exemplo, dizemos, ela é bonita, falando de Maria. Maria chegou em casa, ela é bonita. Maria chegou à festa, ela é bonita. Ela se refere a Maria anaforicamente.
Ora, a palavra verdade é uma prossentença, tal como um pronome, que se refere anaforicamente à própria frase. Ela se refere à sentença pronunciada por algum falante e isso serve apenas para endossar um compromisso linguístico e nada mais. Se refere ao todo da frase endossando um compromisso linguístico com ela. O resto, como a teoria correspondencial, é mera confusão gramatical dos filósofos. Assim pensava Brandon, que foi um proponente da teoria prossentencial. Mosteller faz algumas considerações interessantes sobre isso. É inteligente, mas, como se diria, sem compromisso com a verdade. E a crítica dele é que não seria o compromisso linguístico endossado o da própria correspondência? Parece que a teoria prossentencial seleciona uma característica, a de que a verdade é realmente uma metapropriedade de enunciados inteiros. De fato, isso é algo que Task notou muito bem, e lhe dá uma função distorcida e um peso exagerado. Teorias construtivistas. Teorias construtivistas, também estamos aqui entre teorias cuja plausibilidade é questionável. A verdade é construída por nós, especialmente através de um processo social. Verdade social, verdade histórica, é construída por nós. E o precursor do construtivismo atual foi o grande pensador napolitano Giambattista Vico. Vico defendeu que a história e a cultura são feitas pelo homem. O critério e regra da verdade é tê-la feito. De acordo com isso, nossas ideias claras e distintas da mente não podem ser um critério da mente em si mesma, ainda menos que outras verdades, pois enquanto a mente percebe, ela não faz, diz Vico, se referindo a Descartes com a ideia de que o verdadeiro é a proposição clara e distinta, que essa sim corresponde ao fato. Daí que verum ipsum facto. Da verdade vem o fato, e não o contrário. Para ele, a verdade resulta da criação e invenção humana, e não da observação. O critério e regra da verdade é fazê-la, construí-la, socialmente. Ou seja, a verdade pode ser construída de modo que o fato produzido passa a corresponder à ideia que dele tínhamos e não o contrário, como pensavam correspondencialistas como Descartes, ao qual Vico se opõe. O problema é que, enquanto está na mente, a verdade ainda não existe. E depois que se tornou um fato no mundo, esse fato passa a ser o fazedor da verdade, o truth maker, que precisa ser observado para tornar seu pensamento verdadeiro, o que se dá por correspondência. Podemos tornar certas ideias verdadeiras ao produzir fatos, mas o que as torna verdadeiras continua sendo o próprio fato produzido, ainda que ele tenha sido construído por nós. Assim, o que realmente construímos são fatos e não verdades. A verdade é que a ideia constrói o fato que constrói a verdade. E essa seria a resposta que nós poderíamos dar. Teorias consensuais. Teorias consensuais, eu acho que é o último desse bloco de teorias que não vão ao cerne da questão, mas que nos ensinam algo. Segundo essas teorias, a verdade resulta do consenso entre os membros de uma sociedade. Habermas foi um grande defensor dessa versão da teoria da verdade. A verdade resulta do consenso legítimo. E o que é o consenso legítimo? É o que é obtido de uma comunidade ideal de fala, que é uma comunidade crítica que demanda de seus componentes a satisfação de algumas condições garantidoras da legitimidade do consenso. Vejam que não é qualquer consenso que garante a verdade. Algumas condições ideais para que hajam consensos legítimos. Condições da situação ideal de fala, que uma sociedade de ideias ou comunidade científica precisa satisfazer na discussão para estabelecer o que é verdadeiro ou não, se uma descoberta foi feita ou não. Primeiro, todos têm que ter igual competência. 2, todos
tem que poder questionar qualquer afirmação. Todos devem ter o direito de introduzir qualquer asserção. 4. A todos deve ser permitido expressar suas atitudes, desejos e necessidades sem hesitação. 5. Ninguém deve ser prevenido por coerção interna ou externa de exercer seus direitos expostos em 1 e 2, ou nos outros pontos. A única pressão que deve existir na sociedade de ideias, na situação ideal de fala, é a pressão do melhor argumento, diz ele. Para poder funcionar, uma comunidade científica precisa satisfazer tais condições, ao menos suficientemente. Trata-se de um elemento complementar importante e válido, mesmo que ainda sustentemos uma outra teoria da verdade, como a da correspondência. Verdades científicas, por exemplo, só podem ser obtidas através de uma sociedade de ideias que se aproxime pelo menos o suficiente de uma comunidade ideal de fala, no julgamento dos resultados da ciência, de modo a se obter um resultado consensual legítimo. Exemplos do que acontece quando essa comunidade crítica não existe ou não funciona adequadamente. Seriam, primeiro, a condenação de Galileu e do heliocentrismo pela Igreja Católica. 2. A genética dialética de Lysenko na União Soviética. Lysenko era um charlatão. Ele inventou uma genética dialética, mas que era obviamente falsa, mas ninguém poderia recusar, refutar, negar, rejeitar, sob pena de ter a sua cabeça cortada. Ciência ariana. 3. Do nazismo. Excluía descobertas feitas por judeus como Einstein. Isso pode ter sido bom, porque eles poderiam ter construído a bomba atômica antes dos americanos, mas não tinham cabeça para tanto. As deformações dos resultados científicos resultaram da inexistência de comunidade ideal de fala, produzindo assim consensos ilegítimos. É certo que nenhuma comunidade científica satisfaz completamente as condições de uma comunidade crítica de fala, ideal de fala, mas elas precisam, como eu disse, satisfazê-la suficientemente, senão a coisa não funciona. Teorias correspondenciais, essa é outra coisa, e aí estaremos no que eu creio ser o cerne da questão da verdade.